Oi, gente! Bem-vindos ao episódio de estreia do Malu Tá On, o programa semanal do Jornal o Globo, em que eu entrevisto quem tem poder, quem quer ter poder, quem desafia o poder e quem um dia vai ser o poder. E se tem alguém que entende de poder, é o nosso convidado de estreia. Renan Calheiros, o relator da CPI da Covid, tem 65 anos e nunca fez outra coisa na vida senão política. Agora, na CPI da Covid, ele está de novo sentado na janelinha do bonde do poder. Como relator, está com a faca e o queijo na mão para causar muito transtorno para o governo Bolsonaro. Para fazer essa entrevista, ele deu uma fugidinha da sessão da CPI. Lá dentro, ele foi para cima do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. Mas com a gente foi diferente. Se uma hora ele mordia... Nós não temos, Malu, em nenhum outro país, um chefe de governo ou chefe de Estado que ficou tão contra a vacina quanto o presidente da República do Brasil. Na outra ele assoprava. O relator não manda em nada, Malu. E mostrou porque, afinal, Renan Calheiros é um sobrevivente da política. Senador, o senhor está on? Estou. Tudo bem à sua disposição. Maravilha. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao senhor por ter aberto um espaço no seu dia intenso na CPI, né, que hoje está on fire, né, para dar essa entrevista para nós e participar da nossa estreia do Malu Tá On. Eu estava falando aqui para o meu pessoal que não havia pessoa mais adequada para essa estreia, porque o programa é sobre poder. E se tem alguém que entende de poder, é o senhor. Obrigado, Malu. E agora, então, no centro dos acontecimentos, né, da Covid, eu sei que seu tempo é muito curto, que o nosso ouvinte está doido para saber se o senhor vai atender ao chamado do programa e falar em on aquilo que o senhor fala em off. Ah, claro. Farei o possível, né? Me esforçarei no limite, no meu limite. O senhor é empenhado, a gente viu agora no depoimento do Queiroga que o senhor estava super empenhado. Então, vou começar perguntando uma coisa que eu acho que o senhor já respondeu muitas vezes, mas é importante perguntar aqui também, que é o seguinte: o Brasil já se acostumou a ver o senhor, nos últimos anos, no papel de investigado. A maioria dos inquéritos abertos sobre o senhor já foi arquivada, mas ainda restam alguns outros no STF, que também o senhor já disse que vão ser derrubados por falta de provas. Mas os bolsonaristas estão usando essa situação à exaustão, né? Não só contra o senhor, mas também contra o presidente da CPI, o Omar Aziz, que também responde a processos até por desvios na saúde. Eu queria saber o que o senhor acha. Isso pode enfraquecer a CPI, tirar a credibilidade da CPI? O senhor acha que dá para confiar na CPI, que também tem investigados na presidência, na relatoria? Da minha parte, não vai ter nenhuma eficácia. Não é a primeira vez que isso acontece. Falo com relação a essa exploração que você aludiu. E não será a última também, né? Eu faço sempre a minha parte. Eu era presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, você lembra, quando o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, fez contra mim várias investigações políticas, sem prova, porque eu era uma espécie de presidente do sindicato da política. Eu aproveitei, Malu, essa oportunidade ou essas oportunidades para me defender, para fazer a prova negativa, que é a mais difícil das provas, e isso aconteceu. Mais de 2/3 dessas investigações já foram arquivadas por falta de prova pelo Supremo Tribunal Federal. E as demais serão por quê? Por absoluta falta de prova. Então, o senhor acha que isso não compromete a CPI? Absolutamente, porque eu sempre demonstrei o contrário. Eles entraram com um pedido de suspeição, pasme, de parcialidade, pasme também, de que eu não podia ser o relator porque o meu filho, Renan Filho, é governador do estado de Alagoas. Uma coisa absolutamente sem sentido, né? Porque se houver alguma coisa de Alagoas a investigar, será investigada, sim, como de qualquer outro estado, né? Mas não pelo pai do governador, porque o pai do governador não teria isenção para tanto, mas a comissão
designará um relator que fará esse procedimento investigatório e eu, no final, acolherei no relatório final. Então, inclusive em relação a isso, o primeiro discurso do senhor na CPI foi bastante enfático e até na ocasião o senhor comentou esses ataques, inclusive a tentativa de tirá-lo da relatoria, e citou no seu discurso ditadores sanguinários como o Milosevic e o Pinochet. Há responsáveis, evidentemente, há culpados por ação, omissão, desídio ou incompetência. E eles, em se comprovando, serão responsabilizados. Essa será a resposta para nos conectarmos com o planeta. Os crimes contra a humanidade não prescrevem jamais e são transnacionais. Milosevic, Augusto Pinochet são exemplos da história. Façamos a nossa parte. Depois, o senhor fez uma autocrítica agora recentemente, uma sessão da CPI, pedindo até desculpas por essa ênfase e tudo. Não. Isso, então esclarece para nós. Não, eu fiz uma autocrítica e até pedi desculpas, porque como eu estou permanentemente sendo provocado, né, você tem hora que acalora um pouquinho a mais o debate. E isso não tem sentido com um relator, né, que já foi 4 vezes presidente do Senado, que já foi ministro da Justiça, que já foi mais de 12 anos líder da sua bancada, né? Eu tenho que estar preparado emocionalmente para não aceitar a provocação. E foi essa grande mudança da comissão, é que durante essa semana eu não aceitei provocação. E aí essa gente que tem necessidade de brigar todos os dias, brigaram com o presidente, brigaram com outros membros da comissão e até com as mulheres. Eu hoje disse ao presidente, olha, se não tiver um espaço para colocar as mulheres, para que elas participem, já que elas são as maiores vítimas da pandemia, por favor, coloque as mulheres antes de mim, porque o objetivo desta investigação é iluminar os compartimentos, né, escuros desse enfrentamento à pandemia, seja em qual direção for. Então, o senhor acha que o senhor também caiu aí numa armadilha do bolsonarismo, é isso? O bolsonarismo botou uma casca de banana e o senhor já ia pisando? Não, de forma nenhuma. Aquele discurso que eu fiz foi um discurso, Malu, escrito, né? E essa autocrítica que eu fiz com relação ao calor dos debates também era necessário, né? Alguém tem que botar juízo. Se meus cabelos brancos não se virem para isso, se virão para quê, Malu? Agora, o senhor falou das mulheres, que realmente as mulheres são a maior vítima dessa pandemia, como mães de família e também como profissionais de saúde e em tantos outros momentos da vida, e não estão representadas na CPI. Eu acho que isso é uma questão pertinente. Agora, o seu partido, o MDB, ele tem 3 vagas na CPI e senadoras bastante atuantes, como a Simone Tebet ou a Rose de Freitas. Por que o seu partido não indicou nenhuma mulher? Essa é uma atribuição indelegável do líder, né? Eu acho que as mulheres precisarão participar. É muito importante o depoimento delas, as suas participações nos debates. Teve essa discussão no MDB? Não cabe a mim designar quem participará ou não da comissão de inquérito. Eu, durante esses anos todos, eu fui um dos patrocinadores da pauta da igualdade das mulheres, né? Eu tomei a iniciativa de dizer, se não tiver onde colocar pela ordem, por favor, coloquem antes do relator, porque os regimentos dizem que o relator, depois do depoente, ele fala primeiro. Mas eu acho fundamental a participação das mulheres na CPI. Ontem trocaram, senador, o suplente pode trocar por uma mulher no MDB. Não trocaram? Não entrou o Fernando Bezerra? Não pode, mas essa é a atribuição do líder, né? Não é do relator. O relator não manda em nada, Malu. O relator é um sistematizador, senador, é um redator. Não é um redator, não tem essa parcela de poder que as pessoas imaginam. É por isso que eu quero investigar, seja em qual direção for.
Agora, o senhor falou em relatoria. Eu fiquei me perguntando, estou acompanhando a CPI desde o começo, e justamente por ser esse partido importante no Senado, tão grande, o MDB podia escolher o posto de destaque que quisesse na CPI, por ser mesmo o partido mais importante do Senado no momento. E o senhor quis a relatoria. Por que o senhor quis tanta relatoria? Relatoria, ninguém postula, Malu. Relatoria é sempre uma escolha dos integrantes para além do seu partido, né? Então, havia uma correlação na Comissão Parlamentar de Inquérito que exigia que o relator fosse alguém com um perfil de independência, né? E essa escolha dos meus companheiros recaiu sobre mim. Eu fico feliz, né, para poder cumprir essa missão que você sabe que não é fácil, né? As pessoas que estão assistindo aí o dia a dia da Comissão Parlamentar de Inquérito, as pessoas ficam numa pressão muito grande, porque nós estamos há pouquíssimos dias. O governo nunca contou com a instalação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Para instalá-la, nós tivemos que ganhar no Supremo Tribunal Federal. Depois eles entraram na Justiça para impedir o relator. Nós tivemos que ganhar também no Supremo Tribunal Federal. Por essas duas amostras, você imagina o que será o meu trabalho nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. São também amostras de como é chave o papel do relator, né? Porque se não fosse tão importante assim, ninguém tentou tirar o Omar Aziz, né, senador? Tentaram tirar o Simone. Eu acho que é importante, muito importante, mas desde o início eu disse que não vou desenhar o alvo, depois lançar a flecha, que eu não vou fazer PowerPoint contra ninguém, absolutamente contra ninguém. O presidente Lula esteve aqui, eu disse para ele que não achava que não era conveniente conversar com ele agora, da mesma forma que eu acho que não é conveniente conversar com o presidente da República, porque eu preciso ter isenção. Tem que parecer, não é só ser isento, é parecer isento. Entendi. Exatamente. Eu acho que não pode haver nenhuma dúvida. Exatamente essas dúvidas que tentaram colocar sobre a minha responsabilidade. Então, a comissão agora vai ter um depoimento muito importante, não houve o do Pazuello, que era considerado chave, mas a gente vai presenciar aí nos próximos dias o depoimento do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, que numa entrevista acusou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de boicotar a aquisição das vacinas da Pfizer, mas disse que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não tem responsabilidade sobre isso. O senhor, que já esteve no governo, como a gente falou aqui, o senhor também já participou de CPIs, conhece bem os mecanismos, o senhor já foi ministro da Justiça, o senhor acha possível que uma decisão dessa importância tenha sido tomada, seja de boicotar a vacina ou de comprar a vacina, sem que o presidente da República tenha sido consultado? Eu acho que isso foi uma desarrumação total, absoluta. Não dá para comparar a situação do Brasil com a de outros países, e ontem tentaram mais uma vez fazer isso, não, porque na Alemanha já vacinaram tantos por cento, aqui no Brasil também. Nós não temos, Malu, em nenhum outro país, um chefe de governo ou chefe de Estado que ficou tão contra a vacina quanto o presidente da República do Brasil. Né? Nós não temos um exemplo de exposição. Nós temos isso catalogado na linha do tempo, em frases que apavoraram o mundo e continua a nos apavorar como a de ontem. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Quer dizer, isso é incompatível, sinceramente, com qualquer Estado democrático de direito, inclusive com o nosso. O presidente tem seguidas declarações públicas
Não é? Isso não é um assunto que está intramuros. Isso está publicado em tudo que é jornal, em televisão, em rede social, em atos do governo federal. O que é que foi significativo no depoimento do ministro Mandetta? Não é? É que havia uma consultoria paralela, que ele foi chamado a participar de reuniões com a consultoria paralela, que queria fazer muita coisa, dentre elas mudar, inclusive, a bula da cloroquina, por decreto. Isso me fez pensar, essas declarações do presidente ontem me fizeram pensar numa coisa que vocês têm dito, o senhor e outros membros da CPI, que toda vez que a CPI é questionada, vai ter impeachment, vai ter punição para os responsáveis, vocês sempre colocam que a CPI é importante, já se ela ajudar a conter os arroubos negacionistas do presidente, ela já vale a pena, etc. Mas, como o senhor mesmo está mencionando, ontem o presidente deu essas declarações que já estão tendo impacto prático. O Butantan está dizendo que pode até haver um impacto sobre o fornecimento dos insumos. O presidente diz que já disse que vai ser o último a tomar vacina, etc. Então, eu fico me perguntando, para essa estratégia de conter o presidente, a CPI não está funcionando. Mas não por conta da CPI, né? É porque os mineiros já dizem assim, cada um com seu estilo próprio. Isso é estilo próprio do presidente da República. Mas, assim, o presidente da República não faria um depoimento daquele que fez ontem, repetindo depoimentos catastróficos que fez ao longo, né, do enfrentamento dessa pandemia, se nos ouvisse, né? No mínimo, ele ouviria uma palavra, um apelo de bom senso, de calma. Não é? O Brasil agiu diferentemente, é isso que nós estamos investigando. É se há ou não responsabilidade, se algum erro poderia lá atrás ter sido evitado. E se esse erro é evitado, quantas vidas poderiam ter salvado no Brasil? As perguntas que faz a Comissão Parlamentar de Inquérito são essas. Nós não vamos ter uma Comissão Parlamentar de Inquérito como as anteriores, a cada dia com um fato novo, com uma informação nova, produzindo novos atores para novos depoimentos. Não, essa comissão ela tem um roteiro, ela tem começo, meio e fim. Nós já sabemos, pelo menos 70%, as pessoas que nós queremos ouvir. Então, nós estamos apenas elucidando esses fatos. Nós não vamos investigar as pessoas, nós não vamos investigar instituições. Por que eu falo isso, Malu? Porque as narrativas são todas contrárias a esse quadro que você sabe que é o existente, né? Já disseram que nós vamos investigar os militares, nós não vamos investigar os militares. Já disseram que nós queremos apenas desgastar a imagem do presidente da República, que já está desgastada. Não é esse o nosso propósito, que nós queremos levar esse debate para a eleição de 2022. Também não é isso. Quem delongou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito foi o governo, inclusive, não é, com a judicialização da minha própria indicação para ser relator. Eu fico vendo isso. O senhor que já foi um elemento-chave aí no impeachment do Collor, já teve no centro de conversas de caciques políticos de todo o espectro e teve um papel ali nos bastidores no impeachment da Dilma, e existem hoje já mais de 60 pedidos de impeachment do Bolsonaro no Congresso. Então, o que eu quero saber, perto de tudo que o senhor já viu e ouviu, o senhor mesmo está demonstrando uma indignação em relação a esses fatos. Na sua opinião, há elementos para propor um impeachment e há condições políticas para isso? Olha, está muito cedo, Malu, para dizer, né? Porque o impedimento do presidente será ou não uma consequência da própria investigação. Não é a investigação que vai pedir. O que nós apurarmos efetivamente e for aprovado pela maioria da comissão será mandado na forma da lei. Sim, mas a sua opinião, o senhor está dando uma de Queiroga mesmo, senador? Não estou nada. Qual que é a sua opinião, senador? Nós não temos como predizer o que é que vai acontecer. Eu até tenho dito o seguinte, eu torço que o presidente demonstre o contrário, que ele comprove que não errou. Se ele fizer isso e que, portanto, não teve responsabilidade com esse número de mortes que acomete o Brasil, não é? Facilitará o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Claro,
nós teremos mais facilidade para cumprir o nosso papel. Mas ele terá que provar, não é? Então, o presidente tem dado declarações dizendo justamente que não está preocupado com a CPI. Isso que o senhor falou parece que não povoa o rol de preocupações dele. Mas a gente soube recentemente que ele foi falar com o presidente Sarney e perguntou para o ex-presidente Sarney se o senhor era mesmo amigo do Lula. Conhecendo bem o presidente Sarney, o senhor acha que essa foi uma pergunta inteligente? Porque o Sarney não ia dizer nada diferente do que ele respondeu, né? E todo mundo também sabe que o senhor é amigo do Lula. Como o senhor interpreta essa atitude do Bolsonaro? Eu sou amigo do Lula, mas eu sou amigo de tantos, né? De tantos. Eu tenho a relação que tenho com o presidente Lula com muita gente. Eu fui, 4 vezes presidente do Senado, né? Eu converso com todo mundo. Quando o presidente perguntou ao governador de Alagoas se poderia ligar para mim, se eu atenderia, o governador disse, com a juventude dele, exatamente isso. Disse, presidente, o senador Renan conversa com todo mundo, muito mais com o presidente da República. Eu não acho aconselhável, nessa circunstância em que eu sou relator, que preciso ser isento e parecer isento, conversar com o presidente Lula ou conversar com o presidente da República. Como a CPI terá um prazo de 90 dias, né? Depois de 90 dias eu vou conversar com quem for necessário conversar. O senhor visitou o Lula no Sírio-Libanês quando ele estava doente e agora na pandemia, em setembro. O senhor aderiu à candidatura lulista, o senhor gravou vídeos do Lula Livre. Então, é uma relação especial, né? Não é uma relação como a que o senhor tem com o... Você está referindo quando? Em 2018, no ano passado. Eu visitei o Lula, Isso. eu visitei o Sírio quando a dona Marisa estava se tratando, eu visitei o Lula em Curitiba, fiz questão de ir com uma comissão de senadores. Quando eu estive doente em setembro do ano passado, o Lula me visitou no Sírio-Libanês, mas como Lula, muitos fizeram isso. Não tem absolutamente nada de especial na minha relação com ele. É uma relação normal. Eu o respeito muito e ele me respeita muito também. Mas eu respeito todos os senadores e as pessoas também, razoavelmente, me respeitam. Eu acho que a política tem que ser assim, né? Você tem que conversar com todos, ser amplo, né? Compreender o que as pessoas querem e ver, na medida do possível, o que é que vai poder fazer. Na eleição que o senhor perdeu para o Davi Alcolumbre, o senhor chegou a declarar que o presidente Bolsonaro telefonou para o senhor, tratou o senhor como o futuro presidente do Senado, chegou a dizer que não atrapalharia o processo. E na época se falou, inclusive, que o Flávio Bolsonaro, senador, também tinha prometido votar no senhor. Eu me lembro que eu fiquei domingo assistindo a eleição, tentando descobrir em quem que o Flávio Bolsonaro ia votar, eu e toda a internet na época, e no final o Davi Alcolumbre ganhou. Para demonstrar que esse processo não é democrático, eu queria lhe dizer que o Davi não é Davi, o Davi é o Golias. Ele é o novo presidente do Senado e eu retiro a minha candidatura, porque eu não vou me submeter a isso. Eu acho que são esses sinais trocados do presidente Bolsonaro que aqui na entrevista eu procurei relatá-los como um estilo próprio, bem próprio, né? Aquilo ficou para trás, eu já fui 4 vezes presidente do Senado, não espero ser outras vezes mais, eu quero olhar para frente. Mas aquela foi a última vez, né? É uma coisa que ficou sua... Foi a última vez, mas assim, eu queria muito naquele momento, Malu, porque ninguém na história do Brasil foi 5 vezes presidente do Senado. Só o Sarney foi 4 e eu fui 4. Então, aquela era uma oportunidade para que eu pudesse ser presidente a 5ª vez. Mas isso passou, eu calcei as sandálias da humildade e estou nessa comissão parlamentar de inquérito fazendo exatamente a última coisa que me restou fazer.
Uhum. Em paralelo à CPI, tem uma outra discussão bastante interessante que está mais se desenrolando nos bastidores, mas em que o senhor também tem um papel, ou se é o que eu quero perguntar, se o senhor tem um papel, que é o seguinte, diz respeito à nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal que vai substituir o ministro Marco Aurélio. Um dos candidatos é o ministro do STJ, Humberto Martins, que parece ser uma das poucas unanimidades na política de Alagoas, né, senador? Já que tanto o senhor como seus adversários locais lá gostam dele, o apoiam. Mas nessa semana eu mesma ouvi uma pessoa da confiança do presidente Bolsonaro sugerir que o senhor está querendo usar a CPI para indicar ministro do Supremo. Afinal, o senhor tem feito alguma iniciativa a esse respeito? Como é que é a sua relação com o ministro Martins? Absolutamente. Intriga da oposição, do governo principalmente. Eu tenho uma relação com o ministro Humberto para além de qualquer circunstância. Eu não permito nem falar, porque numa circunstância dessa, qualquer coisa que eu disser, estarei prejudicando a possibilidade da sua indicação. E aqui, para nós, eu tenho trauma com relação a isso, porque quando eu era presidente do Senado Federal, o Senado, pela Constituição e pela sabatina que é obrigado a fazer, o Senado é parte do processo. Na última vez que eu tentei sugerir o nome de um ministro, e o presidente da República mandou outro, e não aquele nome que era o nome consensual no Senado, eu reagi. Eu defendi e consegui mais 5 anos para os ministros existentes, porque o Senado tem que participar, mas através da sua representação, do seu presidente do Senado. Mas é natural a participação do Senado nesse processo. A minha não tem sentido nenhum. O presidente da República nunca ligou para mim, nunca conversou comigo. Não estou reclamando abandono, eu estou dizendo que isso nunca aconteceu. Então, como é que eu poderia influenciar ou não influenciar com relação a isso? Mas que ministro foi esse que o senhor indicou e que não emplacou, que o senhor ficou traumatizado? Por ocasião da indicação do ministro Edson Fachin, né, eu era presidente do Senado, a presidente Dilma tinha ainda 2 ministros para indicar, e eu tinha votado uma emenda constitucional na saída do ministro Carlos Veloso, e eu mobilizei esforços para votá-la em segundo turno e na Câmara dos Deputados para dar mais 5 anos de efetivo exercício nos mandatos de ministro, né, nos cargos de ministro. E isso, na verdade, aconteceu. É por isso que essas mudanças foram postergadas. Exatamente porque o Congresso Nacional, como manda a Constituição, não foi ouvido. E aí o senhor falou, nunca mais eu dou palpite nessa história, é isso? Ou então eu vou ter sempre que arranjar mais 5 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, mas o senhor... São essas 2 hipóteses. Mas a última indicação que o presidente Bolsonaro fez, do Cássio Nunes, o senhor gostou bastante, inclusive, Gostei bastante. Gostei a defendi, mas com absoluta isenção, como gostei e defendi a nomeação do Procurador-Geral da República. Aliás, se você me permitir, eu vou dizer o que eu falei no dia da sabatina do Aras. Diga. Eu disse assim, do Cássio também, eu disse assim, se para mim o presidente da República não fizer mais nada, ele já fez muito ao nomear o ministro Cássio e ao nomear o Aras Procurador-Geral da República. Porque essas pessoas, com certeza, pelo que eu conheço delas, ajudarão a desmontar definitivamente esse Estado policialesco que foi montado no Brasil com a participação de um setor do Judiciário e da Procuradoria-Geral da República através dos seus últimos procuradores gerais. Então aí é hashtag gratidão. Não, e resistir a isso. Não é questão de gratidão, é questão de não conviver com esse Estado policial. Isso é incompatível com o Estado democrático de direito. Então, se esses 2 colaborarão para que isso não exista,
Para mim, eu já estou satisfeito. Eu não quero mais nada do presidente da República. Bom, ele já fez bastante coisa desde então, né? Mas o que eu queria perguntar para o senhor sobre isso mesmo, eu acompanhei essas suas declarações e queria saber, então, como que o senhor explica, porque o senhor também diz que foi esse estado policialesco que o senhor chama que ajudou a eleger o presidente. O clima criado pela Lava Jato ajudou a eleger o presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor explica que tem acontecido isso, então, que um presidente que foi eleito na esteira, na onda da Lava Jato, tem ajudado a derrubar a Lava Jato? O que aconteceu? Traduz para nós, senador. Porque o presidente demonstrou que não concordava com a continuidade daquele Estado policial. Para além da minha função que eu exerço como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, a participação do ex-juiz Sérgio Moro, ela foi óbvia na fraude da eleição. Mas o Bolsonaro sabia disso, convidou ele para ser ministro. Isso daí não era, ele não descobriu depois que assumiu, vai. O Juscelino dizia assim, a gente escolhe em quem a gente vota. A gente não escolhe quem vota na gente. Né? O Moro fez isso e certamente ele não combinou com o Bolsonaro, sei lá, mas o fato é que ele fez aquela fraude da delação do Palocci na semana da eleição, prendeu o Lula, tirou o Lula da eleição, fez tudo isso à luz do dia. As mensagens hoje dos membros do Ministério Público comprovam isso. Não há nenhuma dúvida de que houve uma fraude na eleição e pior, Malu, houve uma fraude na história do Brasil. Então, todos nós que assistimos isso, nós temos a obrigação de colaborar para a redenção desse país. Então, aproveitando que o senhor tem falado isso em todas as entrevistas que o senhor dá, e o senhor também tem dito que o ex-juiz da Lava Jato, o Sérgio Moro, de quem a gente está falando aqui agora, tem que ser punido por esses excessos que o senhor está mencionando. Eu já ouvi gente do PT e das próprias empreiteiras dizendo que vão buscar a prisão do Sérgio Moro. Eu queria saber, o senhor acha que o Moro tem que ser preso, sim ou não? E se não, qual a punição que o senhor... Porque o senhor sempre diz que ele quer ser punido, mas eu não entendo muito bem o que o senhor espera que aconteça. Ele tem que ser preso? Eu acho que ele tem que ser responsabilizado na forma da lei, não é? Se o Supremo Tribunal Federal entender que ele tem que ser preso, ele terá que ser preso, sim. Mas qual o crime? São vários crimes. Se eu tiver que elencar aqui um a um... Tem algum de prisão, de Código Penal? E como ele é consequência de um projeto político, né? Queria ser candidato a presidente da República, depois se sentiu representado no processo eleitoral, né? Os procuradores que participaram da operação defendiam que tivéssemos pelo menos um candidato procurador em cada estado da federação. Isso era um projeto político. Então, eu só quero saber qual é o crime. O senhor acha que eles têm que ser presos por que crime? O senhor é advogado, é formado em direito. Como é que se dá esse... Eu quero entender o que se dá e se isso vai ser feito, sim, o senhor... Qual é o crime e qual é o pedido que vai ser feito? Porque extrapolaram em todos os momentos, né, além dos benefícios pessoais, eles extrapolaram os limites da Constituição, invadiram, derrogaram as garantias constitucionais. Precisam ser punidos por isso. O abuso de autoridade veio por causa disso. Eu sou o autor do abuso de autoridade. O juiz de garantias veio por causa disso. Porque depois do Moro, não dá mais para, no Brasil, um juiz cuidar da instrução do processo, da investigação e julgar. No mundo todo é diferente, Malu. No mundo todo, o juiz que instrui, que investiga, não é o juiz que julga. Só aqui isso está acontecendo, e no caso do Moro e do Dallagnol, em benefício deles e dos seus projetos políticos. A gente conhece todas as suas críticas à Lava Jato, o senhor já falou bastante aqui, mas eu também já vi o senhor falar que não dá para dizer que não houve pessoas responsabilizadas, que não tenham sido responsabilizados corretamente e que a Lava Jato tem méritos. Então, como eu já conheço bastante as críticas, eu queria saber quais são os méritos e quais são as pessoas que foram responsabilizadas corretamente. Olha, Malu, como ex-ministro da Justiça, eu sempre defendi qualquer investigação, qualquer uma. Eu acho que a investigação é muito importante, né, para iluminar essas coisas. Eu sempre defendi e acho que a Lava Jato ela tem contribuições civilizatórias. Por exemplo?
combateu o desvio de recursos, puniu algumas pessoas que poderiam ser punidas. Isso a Lava Jato fez muito bem. Não, eu não estou querendo citar nome, que isso é uma operação gigantesca, né? Não quero citar nome, mas ela teve contribuições civilizatórias, mas ela errou, Malu, quando deixou que a investigação se tornasse um projeto político, quando ousou tirar pessoas do processo, entendeu? Irremediavelmente comprometer reputações de outros, né? O Brasil cobriu muito isso nos últimos anos. E as pessoas que sobreviveram para contar essa história. No meu caso, porque era senador e ainda sou senador, porque era, naquele momento, presidente do Senado Federal, coube a mim fazer esse enfrentamento. E eu fiz esse enfrentamento, muitas vezes sozinho, porque a investigação do Lula ela veio na sequência. Nos primeiros momentos, na tal lista do Janot, não estava o Lula. O Lula só foi colocado quando as pesquisas começaram a mostrar que, se ele fosse candidato a presidente da República, ele seria um candidato competitivo. Foi aí que eles colocaram o Lula num claro endereçamento político. Então, só para fechar esse capítulo, então, o senhor acha que todas as acusações quanto ao Lula, elas são falsas? O ex-presidente Lula não se envolveu em nada de irregular ou ilegal ou ilícito, nada? Eu não gostaria de fazer esse tipo de comentário agora, na circunstância em que eu estou vivendo na Comissão Parlamentar de Inquérito, porque tudo impacta, tem reflexo. As pessoas disseram até que eu quero ser candidato a vice-presidente da República. Quer? Aproveita e conta para nós. Quer ou não quer? Não, disseram num artigo na Folha de São Paulo que eu gostaria. Eu não sou candidato a nada. A única coisa que eu quero, Malu, na minha vida é exercer bem o papel que me foi confiado de ser relator dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu tenho mais 6 anos de mandato. Então, candidato para quê? Candidato a quê? O que a gente mais ouve, o senhor falou de ter disputado 5 eleições para o Senado, que o senhor queria fazer esse movimento, ser presidente mais uma vez, e eu fico pensando aqui que o que mais a gente tem ouvido a seu respeito nos últimos dias é que o senhor é um sobrevivente da política, né? E, inclusive, dos MDBistas graúdos aí da sua época, do seu grupo, aquele pessoal todo, Sérgio Machado, Eunício Oliveira, Henrique Alves, o próprio ex-presidente Michel Temer, uma fila de MDBistas, o próprio Romero Jucá, se candidataram, alguns se candidataram, não foram reeleitos, outros não se candidataram, quer dizer, eles sumiram do cenário político, só o senhor ficou. Por que os eleitores foram mais duros com eles do que com o senhor? Quer dizer, no caso deles, havia razão para eles não serem reeleitos? O que explica? Só o senhor passou na peneira. A eleição passada, politizada, com a política criminalizada, ela foi um horror. Para você ter uma ideia, no Nordeste, só 3 senadores, em todos os estados do Nordeste, só 3 senadores se reelegeram. Eu, em Alagoas, Humberto Costa, em Pernambuco, e o Ciro Nogueira, no Piauí. O restante perdeu. No Norte, só 4 senadores se reelegeram. O restante perdeu. No Centro-Oeste em diante, Sul e Sudeste, nenhum senador se reelegeu. A política foi devastada por essa criminalização, pela participação do Moro, do Ministério Público e de setores da imprensa. Foi esse consórcio que, lamentavelmente, aconteceu e deu no que deu. Nunca houve uma mudança desse tamanho na vida política do nosso país. Bom, agora falando em imprensa, o senhor então está surfando, né? Porque a imprensa está reverberando a CPI. Então agora o senhor está em paz com a imprensa? Eu estou falando de setores da imprensa, exatamente daqueles setores que o Moro dizia assim, vamos passar essas informações para a imprensa amiga. Eu estou referindo apenas esses setores, mas eu confio muito na imprensa profissional do Brasil. E falando em futuro, só para encerrar, eu não sei se o senhor já viu que tem um funk com seu nome. O senhor já viu esse funk? Não vi. O senhor tá tão on e tá tão famoso agora que tem um funk que fala assim... O Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de 100
Derruba tudo feito dominó. Derruba Bolsonaro e Pazuello também. Já que o senhor quer falar do futuro, e aí, derruba Bolsonaro e Pazuello também? Não, eu prefiro ver aqueles outros que dizem assim, capricha, Renan, vai, capricha, capricha. Eu quero aqui assumir o compromisso de que efetivamente eu vou caprichar. Esse foi o Malu Tá On. Esse episódio teve direção da Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurício Belli, produção de Mariana Carneiro e Johan Heller e o desenvolvimento da Ampere Podcasts. E o funk do Renan foi gentilmente fornecido pelo pessoal do podcast Medo e Delírio em Brasília, um crossover básico para aquecer os corações dos ouvintes. Eu sou a Malu Gaspar e vejo você na sexta-feira que vem. Bye.